Leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vi uma porta aberta no céu, e a voz que antes eu tinha ouvido falar-me como trombeta, disse: Sobe até aqui, para que eu te mostre as coisas que devem acontecer depois destas. Imediatamente, o Espírito tomou conta de mim. Havia no céu um trono e, no trono, alguém sentado. Aquele que estava sentado parecia uma pedra de jaspe e cornalina. Um arco-íris envolvia o trono com reflexos de esmeralda. Ao redor do trono havia outros 24 tronos. Neles estavam sentados 24 anciãos, todos eles vestidos de branco e com coroas de ouro nas cabeças. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Na frente do trono havia como que um mar de vidro cristalino. No meio, em redor do trono, estavam 4 seres vivos, cheios de olhos pela frente e por detrás. O primeiro ser vivo parecia um leão, o segundo parecia um touro, o terceiro tinha rosto de homem, o quarto parecia uma águia em pleno voo. Cada um dos 4 seres vivos tinha 6 asas, cobertas de olhos ao redor e por dentro. Dia e noite, sem parar, eles proclamavam: Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que vem. Os seres vivos davam glória, honra e ação de graças ao que estava no trono e que vive para sempre. E cada vez que os seres vivos faziam isto, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que estava sentado no trono, para adorar o que vive para sempre. Colocavam suas coroas diante do trono de Deus, e diziam: Senhor, nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque Tu criaste todas as coisas. Pela Tua vontade é que elas existem e foram criadas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: Um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um, e disse: Procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam, e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: Nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: Muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: Recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: Servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: Tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: Eu vos digo, a todo aquele que já possui, será dado mais ainda, mas aquele que nada tem, será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Queridos irmãos e irmãs em Cristo, sobe aqui. Com estas palavras poderosas, começa nossa primeira leitura de hoje. João, o visionário do Apocalipse, é convidado a contemplar uma realidade que transcende nossa compreensão terrena. É como se uma porta se abrisse no próprio céu, revelando um espetáculo de glória indescritível. Imaginem a cena que João presencia: um trono resplandecente como jaspe e cornalina, um arco-íris brilhando como esmeralda, 24 anciãos em vestes brancas com coroas de ouro, relâmpagos e trovões, 7 lâmpadas ardentes, um mar de cristal. Que visão extraordinária! É uma tentativa de descrever, com palavras humanas limitadas, a majestade infinita de Deus. E no centro de tudo, os 4 seres viventes, cheios de olhos, cantando sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Este cântico eterno nos lembra que a adoração não é algo que fazemos apenas aos domingos ou em momentos específicos. É a resposta natural e contínua de toda a criação diante da glória de Deus. Mas por que esta visão é importante para nós hoje? Porque ela nos oferece uma perspectiva transformadora. Em um mundo onde somos constantemente bombardeados por preocupações terrenas, problemas cotidianos e ansiedade sobre o futuro, o Apocalipse nos lembra que existe uma realidade maior. Há um trono no céu, e alguém está sentado nele. E é aqui que nossa leitura do Evangelho se conecta de maneira fascinante com esta visão celestial. Jesus conta uma parábola sobre um homem nobre que parte para uma região distante para ser coroado rei. Antes de partir, ele confia 10 moedas a 10 servos, dizendo: negociai até que eu volte. Não é difícil ver o paralelo com nossa própria situação. Cristo, nosso Rei, ascendeu aos céus, aquele mesmo trono que João viu em sua visão, mas não nos deixou de mãos vazias. Cada um de nós recebeu talentos, dons, recursos, oportunidades. E com esses dons vem uma responsabilidade: negociai até que eu volte. Observem o contraste entre as duas leituras. No Apocalipse, vemos a glória do céu, a adoração perpétua, a majestade divina. No Evangelho, somos chamados à ação prática, ao trabalho diligente, à fidelidade nas pequenas coisas. É como se Deus nos dissesse: sim, há um trono no céu, mas vocês têm trabalho a fazer na terra. Os servos da parábola respondem de maneiras diferentes à responsabilidade que receberam. O primeiro multiplicou sua moeda por 10, o segundo por 5. Mas o terceiro, por medo, simplesmente escondeu o que recebeu. Senhor, ele diz, guardei a tua moeda num lenço, porque tive medo de ti. Que ironia! O servo que mais temia seu senhor foi justamente aquele que menos o honrou. Seu medo paralisou, impedindo de usar o que havia recebido. Quantas vezes nós também permitimos que o medo nos paralise? Medo de falhar, medo de não ser bom o suficiente, medo do que os outros vão pensar? Mas a visão do Apocalipse nos oferece um antídoto para esse medo. Quando contemplamos a majestade de Deus, quando entendemos que Ele reina soberano sobre todas as coisas, nosso medo se transforma em confiança. Não é um Deus tirano que nos confiou seus dons, mas um Pai amoroso que deseja ver seus filhos crescerem e se desenvolverem. Os 24 anciãos no trono celestial depositam suas coroas diante do trono, reconhecendo que tudo que tem vem de Deus e pertence a Ele. Da mesma forma, somos chamados a usar nossos dons não para nossa própria glória, mas para a glória daquele que nos criou e nos redimiu. A parábola nos ensina que haverá uma prestação de contas. O rei retorna e chama seus servos para ver o que fizeram com o que receberam. Aqueles que foram fiéis são recompensados não apenas com mais responsabilidades, mas com a alegria de seu senhor. Muito bem, servo bom. Por teres sido fiel no pouco, recebe o governo de 10 cidades. Que promessa maravilhosa! Nossa fidelidade nas pequenas coisas hoje nos prepara para responsabilidades maiores no reino de Deus. Cada ato de serviço,
cada talento usado para o bem dos outros, cada momento de fidelidade, tudo isso tem significado eterno. Então, meus queridos irmãos e irmãs, o que faremos com esta dupla visão que as leituras de hoje nos oferecem? Como viveremos à luz da glória celestial e da responsabilidade terrena? Primeiro, devemos cultivar uma vida de adoração. Como os 4 seres viventes, precisamos manter nossos olhos fixos na santidade e majestade de Deus. Esta adoração não se limita aos momentos de culto formal, mas deve permear toda a nossa vida. Segundo, devemos ser mordomos fiéis dos dons que recebemos. Cada um de nós tem algo único para contribuir para o reino de Deus. Pode ser um talento musical, uma habilidade de ensinar, um dom de hospitalidade, recursos financeiros, ou simplesmente tempo e energia para servir aos outros. Terceiro, não devemos permitir que o medo nos paralise. O servo que escondeu sua moeda perdeu não apenas a recompensa, mas também a oportunidade de experimentar a alegria de servir a seu Senhor. Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e moderação. Quarto, devemos viver com uma perspectiva eterna. As dificuldades e desafios que enfrentamos hoje são temporários, mas as consequências de nossa fidelidade são eternas. Como os anciãos que depositam suas coroas diante do trono, devemos lembrar que tudo que temos e somos pertence a Deus. Finalmente, devemos viver na expectativa do retorno do Rei. Como os servos da parábola, estamos em um período de espera ativa. Não sabemos quando nosso Senhor retornará, mas sabemos que devemos estar ocupados com seu trabalho até que ele venha. Imaginem um momento em que, como João, seremos chamados a subir e contemplar a glória celestial face a face. Que alegria será ouvir as palavras: "Muito bem, servo bom e fiel." Que possamos viver hoje de tal maneira que estejamos preparados para esse momento. Que o Deus de toda glória, que reina soberano sobre o universo, nos dê graça para sermos fiéis no pouco, coragem para usar os dons que Ele nos confiou e sabedoria para viver sempre à luz da eternidade. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde seus corações e suas mentes em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.